Portanto, vamos corrigir os nossos 4 exercícios de modo a termos esta parte também. Isto seria ainda para vocês criarem métodos, ou seja, a matéria que nós estávamos a dar antes de iniciarmos a programação orientada a objetos. Portanto, não é para criarmos classes nem nada do género que tenham estas funcionalidades, são apenas os métodos necessários. Ora, eu vou colar aqui o primeiro exercício. Vamos só escrever aqui exercício 1. E o nosso exercício 1 é elaborar um algoritmo através de um método calcula a idade média de 5 alunos. O output deve ser um float. Okay? Portanto, aquilo que tem de acontecer é nós termos um float resultado média que será igual, por exemplo, a uma função que vamos lhe chamar calcular média. Vamos passar aqui um parâmetro qualquer e vamos depois receber esse resultado, não é? No final, dizermos algo como a média de idade dos 5 alunos é de. E podemos depois fazer aqui média. Ou seja, algo deste género. Chamarmos aqui uma função. Portanto, nós não temos aqui nenhuma indicação de como é que vai ser. Dê-me só aqui um segundo, por favor. Como estava a dizer, nós não temos aqui nenhuma indicação, algo específico sobre o tipo de parâmetro que nós podemos precisar, não é? De modo a que vamos utilizar os arrays de modo a conseguirmos passar esses 5 valores. Portanto, vamos utilizar um array de inteiros, portanto, um int array, em que vamos chamar, por exemplo, idades, e vamos fazer então que seja um new int array com 5 posições. Okay? Portanto, isto será o nosso array. Depois, o que é que nós podemos fazer? Podemos perguntar ao utilizador para inserir as idades, não é? Ou seja, arranjarmos aqui um mecanismo de recolher esses valores por parte do utilizador. Se vocês não fizeram isso e fizeram logo imediatamente aqui seja algo deste género, por exemplo, chegar aqui e fazer logo, deram logo os valores, 2, 3, 4 e 5, algo assim deste género, não é? Também poderiam fazer, não precisavam de recolher do utilizador, mas para ficar um pouco mais completo, vamos fazer dessa forma. Portanto, precisamos de, antes de mais, um ciclo para percorrermos todas as posições do array, perguntarmos ao utilizador qual é que é a idade, guardarmos no array e depois enviarmos esse idades aqui para, perdão, não aqui, este idades para a nossa função. E eu já vou depois resolver aqui esta parte, não é? Em que temos a necessidade de criação de um método. Ora, vamos fazer então um ciclo for, vou chamar int i igual a 0, enquanto i for inferior a idades.length. Na prática, este length acaba por ser uma propriedade deste objeto chamado idades, só assim contextualizando com aquilo que vocês já foram vendo posteriormente. Depois temos então aqui um ciclo para iterarmos 5 vezes. Vamos fazer aqui um console writeLine a dizer insira a idade do e mais um aluno
fazer com o write, vou escrever sempre write line e acabo sempre a fazer um write desta forma. Vamos ter também uma variável idade a recolher que vamos precisar. Vamos pôr aqui um $sign também para podermos ter isto. E agora vamos dizer que a idade a recolher é igual bem, não precisamos se calhar desta idade a recolher, podemos introduzir logo diretamente no array, mas pronto, agora que a variável já está criada, vamos fazer isto. Agora convert to int 32 e vamos receber um input string, convertê-lo para um inteiro, 32 bits, e vamos a seguir dizer que idades no índice que é dado pelo contador é igual a idade a recolher. E desta forma conseguimos ir populando o nosso array. Depois disto, temos o nosso array populado, vamos passar o array como parâmetro para esta função calcular média, vamos recolher o output desta função calcular média para a variável média e vamos apresentar a média. Falta-nos então criar a própria função, não é? Portanto, vamos dizer que ela vai ser public, para já vai ser static, não vamos necessitar de um objeto para aceder a esta função. E a seguir vamos dizer que o output, tal como diz no nosso enunciado, deve ser um float. Vamos dar um nome, convém ser igual ao que nós já temos aqui. E o que é que vamos receber como parâmetro? Um array de inteiros chamado idades. Mas podemos ter outro nome. Eu gosto de dar outro nome só para vocês perceberem que não têm de ter a mesma designação. Depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos retornar o valores.average, que é uma função que nós temos. Isto é um double e eu pus um float. Ok, mal. Vamos então fazer aqui um cast para float. Portanto, é uma função que existe nos arrays que vocês podem utilizar, que é o average, de modo a ser calculada a média por vocês, de forma mais simples. Depois disto, podemos então arrancar com o nosso projeto e recolhermos aqui algumas idades. Portanto, a idade do primeiro aluno vai ser 12, do segundo aluno vai ser 15, do terceiro aluno 14, do quarto aluno pode ser 12 outra vez e do quinto aluno pode ser 16. Portanto, a idade média, ou a média da idade dos 5 alunos é de 13,8 anos. Se nós utilizarmos aqui uma calculadora e quisermos confirmar isso, podemos ver então que 12 mais 15 mais 14 mais 12 mais 16, ou seja, a soma a dividir por 5 dá então os 13,8. Okay? E esta é uma das propostas de solução para este exercício. Relativamente a este exercício, alguma dúvida, alguma questão, algo queiram perguntar? Não? Ok. Então, vou dar-vos aqui o print screen com este exercício 1 resolvido. E temos aqui o print screen. Eu vou apagar então estas coisas e vou copiar para aqui o enunciado do exercício 2. Portanto, o exercício 2 era também relativamente parecido. Nós vamos
resolvê-lo agora. Portanto, exercício 2. Elabora um algoritmo que, através de um método, calcula a idade média de um número indefinido de alunos. O output deve ser um float e eu dou aqui uma nota, deve ser utilizada a keyword params. Portanto, o que é que acontece? Acontece que eu vou ter um float média, vai ser igual a calcular média de idades, e eu tenho que poder receber aqui nesta função um número indefinido de alunos como parâmetro. E eu dou aqui a indicação que vocês devem utilizar a palavra parâmetros. Ou seja, isso significa que eu posso receber aqui um 2, da mesma forma eu posso receber um 24, um 56, um 64, posso receber à mesma um 45, ou seja, não tenho limitação de quantos números eu posso introduzir nesta função como parâmetro. Ok? Portanto, daí haver a necessidade de utilizarmos a função parâmetros. Na prática, este exercício é muito semelhante àquilo que nós fizemos anteriormente. Vou começar agora por criar a própria função. Portanto, public static e precisamos de um float e vamos chamar calcular média de idades. E o que nós precisamos de receber aqui é params int array, ou seja, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que podemos receber aqui um 1, um 34, um 54, um 34 outra vez, ou seja, um número indefinido de parâmetros nesta função. Mesmo que eu tenha estes números ou arranjo aqui mais uns quantos, isto vai sempre ser possível de fazer, sem termos a necessidade de criar sobrecargas de métodos ou um overload com o mesmo nome e parâmetros diferentes, um que recebe 2, outro que recebe 3, outro que recebe 4 valores. Não, podemos fazer desta forma e sem obrigar o utilizador da função a criar um array. Pode passar só os valores que precisa por algum motivo. Okay? Portanto, o array acaba sempre por ser criado, é a única questão que não é criado pelo utilizador da função, é a própria função que se encarrega de criar um array conforme os parâmetros que vai recebendo aqui. Okay? O que é que nós vamos retornar? Vamos retornar, dado que a função converte os valores que recebe para um array, vamos tratar isto como se fosse um array. Não é? Portanto, vamos dizer que será valores.average na mesma. E irá acontecer da mesma forma. Dado que eu quero ilustrar, posso passar aqui vários parâmetros diferentes, eu vou fazer o seguinte, não vou pedir ao utilizador os parâmetros, vou experimentar aqui convosco para vocês verem a diferença entre parâmetros, mas que retorna sempre a média. E vou só dizer então aqui no console writeline a média dos alunos é de média anos. E o que é que eu preciso mais? Preciso isto. E assim. Portanto, se eu não passar nenhum valor, temos um problema porque isto não tem elementos. Okay? Tenham sempre atenção a isto. Pede aqui um array de inteiros, se vocês não passarem nada, este array de inteiros vai apenas aparecer aqui com 0 casas disponíveis e não conseguem calcular o average. Portanto, convém sempre garantir que aquilo
que está a ser feito corretamente. Portanto, de qualquer modo, vamos olhar para aqui algumas idades, para vocês verem que é devolvido à mesma um valor de média. Okay? 17,75. Vamos provar isto. 12 mais 34 mais 13, dividir por 4, dá então os nossos 17,75. Se eu por algum motivo precisar passar mais um parâmetro, não tem problema, o programa vai conseguir arranjar forma disso ser possível sem eu ter que alterar nada na minha função. Não é? Porque se nós tivéssemos uma função que recebe um número definido de parâmetros e depois nós passamos mais um parâmetro por algum motivo, acabamos por ter um problema, não é? Temos que criar ali um overload de método que possa receber mais um parâmetro. Com o params, pronto, não temos essa questão, recebemos aqui tantos inteiros quantos os que precisar. Pronto, e isto é então uma proposta de resolução para este exercício 2. Relativamente a este exercício, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Boa tarde. Eu estou a ouvir muito baixinho, André. Ok. Só um momento, por favor. E Agora acho que já está melhor. ok. Eu tenho uma pergunta relativamente ao parâmetro. Ok. Só mesmo para clarificar, o parâmetro serve para quando nós queremos, por exemplo, se eu agora quiser definir 5 números e a seguir quiser definir 6, o parâmetro vai-me possibilitar ou serve para substituir o array? Eu estou um bocado confusa. É a tua primeira opção. Portanto, o que acontece com o parâmetro é a própria função encarregar-se autonomamente de criar um array com estes números que aqui estão, em vez de ser o utilizador quem faz esta função pode ser uma pessoa e quem faz a utilização da função pode ser outra. O que acontece é que quem cria a função possibilita que quem utilize essa função noutro local qualquer passe um número indefinido de parâmetros e a própria função autonomamente é que se encarrega de criar um array de inteiros com estes números fornecidos. Não substitui o array. É a única questão em que acaba por o ónus da criação do array ficar aqui do lado da função. Imaginem isto como, por exemplo, tu vais oferecer um presente a alguém e dizes assim, olha, está aqui um presente e está embrulhado, agora entrega a alguém. Envias para o CTT ou uma coisa assim do género, e o CTT entrega o presente embrulhado que tu embrulhaste à pessoa, ao destinatário. O parâmetro acaba por ser uma coisa do género. Tu entregas a caixa sem embrulho ao CTT e dizes, agora pegas nesta caixa, embrulhas isto e entregas ao meu destinatário. E quem se vai encarregar de embrulhar o presente que tu vais oferecer são os CTT e não tu. Portanto, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quem tem o ónus de criar o array para conseguir atingir este objetivo é a função e não quem utiliza a função. Ou seja, eu posso, por exemplo, se eu quiser, posso alterar o valor. Por exemplo, em vez de aqui o objetivo será ter um número indefinido, ou seja, eu agora posso ter 12, amanhã posso ter 20, é isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, eu posso ter aqui nesta função, eu vou retirar aqui os parâmetros, eu posso utilizar a mesma função, mas aqui utilizo
este número de parâmetros, aqui já utilizo aqui já utilizo mais outros tantos. Portanto, eu estou sempre a utilizar a mesma função e sempre a passar parâmetros diferentes. Ou, neste caso, parâmetros diferentes não em termos de valor, mas em termos de quantidade. Eu estou sempre a passar, aqui passo um número de parâmetros, aqui passo outro número de parâmetros, aqui outro, aqui outro. Estou sempre a acrescentar mais um, essencialmente, mas acaba por ser um número indefinido de parâmetros. Ok, ficou claro. Obrigada, Ruben. Nada, nada. Só uma pequena nota, atenção que o params vai encarregar-se de vocês enviarem um número indefinido deste parâmetro, não é? Portanto, não podem depois passar aqui uma string, por exemplo. Já não podem fazer isso dessa forma. Okay? Isto agrupa por valores inteiros. Por acaso, olha, confesso que não sei se nós podemos, por exemplo, fazer um parâmetro string array. Nunca experimentei isto. Ou seja, se nós quiséssemos utilizar parâmetros duas vezes strings, algo deste género. Mas não podemos. Parâmetros parameter must be the last parameter in the parameter list. Portanto, não conseguimos fazer isso. Portanto, não podemos utilizar mais do que um parâmetro. Nunca tinha experimentado e estava agora aqui na dúvida. Pronto, então, relativamente a este exercício, não havendo então mais dúvidas, vou dar-vos o print screen deste segundo exercício. Exercício 2 e aqui fica. Vamos passar aqui para o exercício 3. Vamos apagar este e estes. Apagar este e este. Portanto, o nosso exercício 3 tem como objetivo criar um método que receba 20 algarismos através de um único parâmetro, com retorno bool array, e calcule se cada número é múltiplo de 2 e de 3. Escreva na consola o resultado do retorno da função. Portanto, eu tenho que receber 20 algarismos, tenho que enviar isto como um único parâmetro, portanto, eu vou ter que enviar isto como um array, vou receber um array e vou calcular, então, dentro do array, se cada número é múltiplo de 2 e de 3. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar, se calhar, a primeira função. Eu vou repetir aqui uma função pública, static, vai devolver um bool array e vai se chamar verifica múltiplo 2 e 3. Não, verifica múltiplos. Aquele 2 e 3 não fica ali muito bem. Portanto, verifica múltiplos. Vou receber um array de inteiros chamado números a verificar. E o que eu vou fazer é o seguinte. Vou ter que, no final, devolver um array booleano, não é? De booleanos, e vou ter que olhar para cada número que vem dentro deste array e perceber se ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. O que é que significa um número ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo? Significa que o módulo da divisão desse número por 2 tem que ser 0 e, atenção, ao mesmo tempo, o módulo da divisão desse número por 3 também tem que ser 0. Um exemplo é o 6, o número 6. Porque se eu tentar dividir aqui 6 por 2, vou ter o valor 3. Portanto, é um valor inteiro, significa que o resto é 0. Se eu tentar dividir 6 por 3,
eu vou ter o valor 2, que é um valor inteiro, significa que o resto da divisão é 0. Portanto, 6 é divisível por 2 e por 3. Então, o que eu vou fazer é, para já, declarar um array de booleanos novo, não é? Vou chamar, por exemplo, resultado. Isto será o que eu vou ter que devolver no final. Vai ser então um new bool array. Podemos fazer imediatamente aqui o 20. Vamos estar sempre a trabalhar com 20 algoritmos. Ou então podemos dizer que será números a verificar ponto length. Isto permite o quê? Permite que neste parâmetro vier um array de maiores dimensões, a nossa função está preparada para isso, porque vai sempre criar um array de booleanos com o mesmo número de valores, não é? Que este array trouxer. Portanto, se vier aqui um array de 3 posições, vai ser criado um array booleano de 3 posições. Se vierem 3000, será criado 3000 posições também. O que é que nós vamos então fazer? Vamos fazer um ciclo, não é um ciclo. Vamos fazer um ciclo para percorrer o array que estamos a receber, o números a verificar. Portanto, for int i igual a 0, enquanto i for menor do que números a verificar ponto length, ou os 20, para quem colocou imediatamente os 20, não tem mal, e incrementamos o i de seguida. Agora sim é que vamos fazer o seguinte, que é... Eu podia fazer isto tudo numa linha, mas vai ficar um bocadinho mais confuso. Portanto, eu prefiro fazer assim, o if o números que estamos a verificar no índice dado pelo i for, então, divisível por 2, isto significa que o número que estamos a verificar é divisível por 2 e se números a verificar no índice dado pelo contador for divisível por 3, as duas condições, vamos dizer que resultado exatamente no mesmo índice é igual a true. Isto é possível. Else. Vamos dizer então que resultado no índice do i vai ser igual a false. Portanto, isto vai iterar tantas vezes quantas as posições do array aqui definido, não é? E vai verificar no índice 0 é divisível por 2 e vai ver se é ou não. Cumulativamente é divisível por 3, vai ver se sim ou não. Se ambas as proposições forem verdadeiras, não é? Porque estamos aqui perante uma condição i, vai dizer então no resultado, também posição que foi a mesma verificada, faz sentido, eu estou a ver o índice 0 do array dos números. Eu vou escrever também o resultado no índice 0 do array dos booleanos. Não vamos andar aqui a trocar a ordem disto. No caso de ser verdade, registramos lá um true. No caso de ser falso, registramos um falso. No final disto tudo, vamos devolver o resultado. Não é? Devolver o array de booleanos que criamos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui, agora já na perspectiva de utilizador da própria função, vou criar um array de valores aleatórios, não é? De 20 algarismos aleatórios, e depois vou passar para a função que acabei de criar esse mesmo array, vou receber a resposta e vamos ver o que é que aquilo vai dizer. Não é? Portanto, tem que arranjar uma forma de apresentar ao utilizador esse resultado.
Portanto, eu vou, primeiro que tudo, criar um array com as 20 casas aleatórias. Portanto, primeiro que tudo, tenho que ter um array chamado, sei lá, números, equals new int array de 20 posições. Vou fazer aqui um ciclo for para preencher o array. Portanto, inferior a números.length mais i. Depois vou dizer que números na posição dada pelo i vai ser igual a random.share.next. Eu vou pôr números entre 0 e para isto ser bom, vou pôr até 5000. 5001, pronto. É para termos o 5000 inclusive. Portanto, isto vai preencher o array com os 20 números. A seguir, eu vou declarar um bool array chamado resultado. Será igual a verifica múltiplos. Passo o parâmetro que eu preciso. Portanto, quem se encarrega de criar este array de booleanos chamado resultado, mas poderia ser outro nome, atenção, não, este resultado não tem que ser o mesmo nome que este resultado que está aqui em baixo. No scope desta função, resultado tem um significado e aqui no scope desta função, resultado tem outro significado. Representam e apontam os dois para o mesmo objeto em memória, mas são scopes diferentes. Já vimos que não podemos andar a brincar com variáveis que pertencem a um outro scope. Não é? Portanto, o ónus da criação desse array passa aqui para esta função. Depois, eu vou criar aqui um outro ciclo, só mesmo para eu mostrar a correspondência entre uma coisa e outra. Portanto, i igual a 0. Posso utilizar o i novamente, porque dentro do contexto deste ciclo já foi fechado, não é? Portanto, este i só existe no scope deste ciclo, portanto eu posso reutilizar a mesma variável. E então i inferior a números.length. Pode ser números.length ou resultado.length, dado que eles têm exatamente a mesma dimensão. Vamos fazer então mais i. O que é que eu vou escrever? Vou escrever um console write em que eu digo o quê? Digo que esperem lá, número i, portanto, o números i, e posso dizer agora é divisível por 2 e 3 e fazemos aqui uma contrabarra. Portanto, o que vai acontecer é escrever escrevermos aqui uma frase em que dizemos o número e lemos o primeiro número do array de números é divisível por 2 e por 3, dois pontinhos, damos aqui um espaço e a seguir vamos pôr o resultado propriamente dito. Portanto, o que eu vou fazer é chegar aqui ao resultado e vou dizer que é exatamente no mesmo índice que estávamos a ver há pouco. Posto isto, já temos o nosso exercício concluído, vamos só experimentar. Ora, então, temos aqui uma série de números e apanhamos aqui alguns verdadeiros. Portanto, o número 768 é divisível por 2 e por 3, temos um true. Portanto, até podemos verificar isto. O número 768 a dividir por 2 dá 384.
E se eu tentar dividi-lo por 3, dá 256. Portanto, como ambos os números são inteiros, significa que o resto é zero, portanto significa que é divisível por aquele número. O mesmo já não podemos dizer, por exemplo, do 428, que será divisível por 2, mas não por 3. 428 é divisível por 2, sim, 214. Se eu tentar dividi-lo por 3, já tenho aqui um valor com casa das decimais, significa que o número não é divisível por 3. Depois temos aqui outros que já são outra vez, como por exemplo 4.926. Vamos ver esse. 4.926 a dividir por 2. Vamos ter aqui um número inteiro. Se depois tentarmos dividir por 3, vemos também que temos um número inteiro. Okay? E desta forma podemos resolver o exercício. Relativamente a este exercício, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Só queria tirar uma dúvida só. Sim, diz-me. Quando eu coloco exclamação igual, qual é a proposta que eu tenho? Tipo, a ideia que é? Quando tu colocas exclamação igual, estás na prática a dizer que é diferente de. Portanto, imagina, se eu disser console_writeLine 2 diferente de 3, eu vou receber aqui um true, porque 2 é efetivamente diferente de 3. Quando eu coloco 3 diferente de 3, vou receber um false, porque 3 não é diferente de 3. Tá, consegui entender então, porque eu não tinha, eu não peguei muito bem a ideia ainda, tipo, do exclamação igual, ou então, tipo, do igual igual, mais ou menos. Pegou igual, eu sei que, tipo assim, se o 2 for igual a 2, vai dar true, porque é ele exatamente igual. Ou seja, o igual igual é exatamente a operação contrária ao exclamação igual. Certo? É exatamente a operação contrária. Portanto, aqui nós vimos no exclamação igual 3 diferente de 3 que deu false. Não é? Deu aqui um false. Se eu alterar isto para um igual igual, vou ter um true. Se eu alterar isto para um 2, já vou ter um false quando começámos com um true, quando estávamos a fazer a exclamação igual. Ok, entendi. Então não tem uma interrogação igual, não? Ou é só esses dois? Só tens estes dois. Existe o ponto de interrogação também, mas o ponto de interrogação é mais um null check, ou seja, Ah, verificar ok. se aquilo é nulo ou não. E tem que ser utilizado aqui num contexto um bocadito diferente, como por exemplo um if ternário ou algo assim desse género. Certo. Consigo entender, pessoal. Muito obrigado. Nada, nada. Mais dúvidas, questões? Entretanto, deixa-me apagar aqui isto. Não? Então vamos avançar aqui para o próximo exercício. Será o 4. Exercício 3. Print screen. E agora vamos passar aqui para o exercício 4. Este é mais rápido. Que é o fatorial. Portanto, o fatorial é o seguinte. Portanto, crio um método que receba um número como parâmetro e calcule o seu fatorial, retornando o valor. E nota, fatorial de 5 escreve 5 exclamação e corresponde a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Portanto, se nós tivermos o fatorial de 10, o resultado será 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, até chegarmos ao 1. Okay? Portanto, o objetivo do nosso programa é termos algo como o seguinte: console.writeLine, quer dizer,
posso utilizar um write. Introduza um número. E fazemos aqui um contrabarra T. Introduza um número, vou dizer aqui um número inteiro. O número é igual a convert.int32 de console readline. Okay. E depois do que é, neste caso, pedido é eu ter algo como int resultado é igual a fatorial e passo aqui o número, chamar calcular fatorial e no final eu chegar a dizer o que é o fatorial do número. Depois eu faço aqui uma referência à variável número. É resultado. Algo assim deste género. Agora tenho que implementar esta função calcular fatorial. Portanto, será o public static, vai devolver um inteiro e o nome chama-se calcular fatorial e recebe um número inteiro. Eu, para fazer isto, vou precisar de um ciclo, não é? Portanto, eu vou ter que arranjar um contador e multiplicar um resultado pelo um contador. Portanto, int, vou pôr aqui output, aquilo que nós vamos devolver nesta função. Vamos começar com o output é igual a 0 e vamos fazer um ciclo for em que fazemos int i igual a 1. Okay? Podemos começar pelo 1. Nós temos duas formas de fazer isto. Ou vamos de 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e paramos no 5 e incrementamos o contador, ou fazemos ao contrário, que é começamos no 5, no 4, no 3, no 2, no 1 e não podemos chegar ao 0. Okay? Portanto, podemos fazer dessa forma. Eu vou utilizar, se calhar, a função de crescer o contador. Se calhar nós não vemos tantas vezes isso. Okay? Portanto, int i vai ser igual ao número. Vamos criar um ciclo for que não começa no 0, começa logo no número que eu receber. O que vai depois acontecer é, isto vai acontecer enquanto i for maior do que 1. Porque se for já igual a 1, não há grande necessidade de eu estar a multiplicar. Portanto, eu posso fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, porque este valor todo a multiplicar por 1 é a mesma coisa. Portanto, eu escuso de fazer mais uma operação. Mas também podiam fazer maior ou igual a 1. Isto andava mais uma vez e o resultado seria o mesmo. Portanto, não é tão otimizado, mas não se pode dizer que está errado. Ou então até dizerem que seria maior do que 0. Não é? Mas eu vou pôr, enquanto isto for maior do que 1, e vou então fazer o i menos menos para decrescer o contador. E o que eu vou dizer é que output vai ser igual a... Lá, porque eu vou ter que fazer um vezes igual. Eu não vou poder começar com 0, vou ter que começar aqui com 1. Atenção, 0 fatorial é 1. Okay? Portanto, se vocês passarem aqui um número 0, o fatorial desse mesmo 0 é 1. Não vamos entrar em detalhes porque é que isso é dessa forma. Pá, tem um monte de conteúdo desse nos YouTubes e coisas do género.
mas assim, de explicações matemáticas, mas o fatorial de 0 é 1. Portanto, nós não vamos ter um valor nunca que seja inferior a 1, portanto podemos inicializar isto como 1. Então, eu vou dizer então que o output será vezes igual a i. Portanto, isto vai 1 vezes 5, vezes 4, exato. E vezes i. Pode ser aqui uma das formas. Fazemos então um return do output. E temos agora aqui esta função. Deixem-me só experimentar. O 120 não, o 5 dá 120. E dá sim, senhor. Portanto, o que acontece é nós termos aqui uma questão que nos é feita enquanto utilizadores para introduzirmos um número. Nós introduzimos um número, vamos depois chamar esta função de calcular o fatorial. Recebemos aqui o 5, começamos aqui com o output a 1 e depois o que nós vamos fazer é 1 vezes 5 e vamos ter aqui o 5. Vamos decrescer o número e vamos ter output vezes igual ao i, que vai ser 4, e vai dar 20. Não é? Depois vamos ter outra vez o decremento e passa a ter o valor 3. Temos lá 20, vamos multiplicar por 3, passa para 60. Depois disto tudo, vamos multiplicar 60 por 2 e vamos ter o 120. Como i depois passa a ter o valor 0, enviamos o output de 120. Se passarmos para lá o 0, isto tem que dar à mesma o 1. Okay? O fatorial do número 0 é 1. E pronto, e assim conseguimos resolver este exercício. Relativamente aqui ao exercício 4, dúvidas, questões, algo que queiram perguntar? Não? Deixem-me dar-vos o print screen então. Exercício 4. Então, malta, ninguém quer mostrar o seu exercício? Ora, o Ruben colocou aqui no chat um print screen. Deixem-me lá olhar. Perdão, malta, saí aqui da chamada sem querer. Estava a dizer, então, o Ruben colocou aqui um print screen no chat. Deixem-me então partilhar aqui o meu ecrã só para vermos este print screen e olharmos aqui para a solução. Portanto, a classe chama-se então cronómetro. Temos aqui um método chamado cronómetro start. Vamos receber um time span a partir do cronómetro stop e vemos então aqui o que é que aconteceu. Ok, e o que é que nós temos na nossa classe? Temos então um classe cronómetro, tem aqui um datetime privado. Ok, pode ser. Eu colocaria isto como público apenas para nós conseguirmos ter acesso a algumas informações que o próprio objeto fornecesse, não é? Temos aqui um cronómetro start. Uma coisa que não devemos fazer, como eu já vos disse algumas vezes, é ter
este console write line dentro de classes. Isto é sempre algo muito complicado, porque se eu quiser reutilizar esta classe que não diga respeito sequer a um programa de consola, já temos um problema. Depois temos então aqui um start, depois temos um que devolve realmente um time span cronómetro stop e que faz então um read key e retorna o datetime now menos o cronómetro start. Ok, isto resolve o problema, contudo, há esta questão do console write line e há a questão que nada me impede no objeto de eu começar ou seja, começar um cronómetro outra vez. Ou seja, eu não posso poder, não, passa a redundância, chamar o cronómetro start duas vezes. E se eu fizer isso, o que vai acontecer é eu reescrever o valor que havia aqui no cronómetro start. Outra coisa, como estava a dizer, é o próprio ónus de controlar quando é que ele deve começar e quando é que ele deve parar, não diz respeito à classe cronómetro. A classe cronómetro não tem que fazer de user interface. Esse é aqui o problema. Contudo, tens um atributo, neste caso não é uma propriedade, tens dois métodos que resolvem a questão, portanto, eu diria que, apesar de tudo, destas recomendações que fiz, aqui a utilização básica do objeto funciona corretamente. Mas atenção a estes pormenores que eu descrevi. Depois temos aqui uma outra opção em que temos datetime 1 now, datetime 2 now, stop este datetime 1 e datetime 2 não. Ok, espera lá, eu estava a fazer paralelismo com aquilo que tínhamos do outro lado e está ao contrário, desculpa. Portanto, a classe chama-se Tools, tem aqui um public static stopwatch. Isto não deveria ser uma classe estática, porque lá está este ónus de informar o utilizador sobre coisas não deve ser feito dessa forma. Ou seja, não deve ser uma classe estática e ter esse ónus, mas essencialmente vai responder aqui à mesma questão e tu chamas só o tools.stopwatch na mesma. Portanto, isto seria a invocação de um método estático. Eu não acho que seja a melhor abordagem. Okay? Depois temos aqui uma outra proposta. Ok, start time e end time com duas propriedades. Tens um construtor com um start time e um end time. Método start, vais verificar se start time as value e se end time as value. Se não, vais mandar uma exception. Ok, pode ser, sim, uma possibilidade. Portanto, e nesse caso, depois registas o start time aqui. Não precisas de ir ao end time fazer um null, a menos que exista aqui algum problema de poderes ter que chamar o stop e o end time ser registado na mesma. Portanto, resolvia-se na prática com uma variável booleana que iria dizer se o cronómetro está em execução ou não, em vez de fazeres este if e mandares estas exceptions, para depois não teres que andar a reescrever, porque se fossem muitas variáveis, depois isto ficava difícil de gerir. Mas aqui vais verificar se o start time não tem valor e se não for, mandas um exception. Caso contrário, registras o now e o get duration. Vais ver se ambos os valores estão preenchidos. Recolhes um time span e fazes o end time menos o start time e o duration.total seconds e depois tens aqui um reset para lá está, fazer o reset do objeto. Portanto, sim. Ou seja, precisava só aqui de um pequeno ajuste. Em vez de fazermos estas verificações, eu guardaria uma variável booleana para esse efeito. Envias aqui as exceptions, ok. Quando enviamos exceptions, temos sempre que precaver que o utilizador
pá, executa isto num try catch ou uma coisa qualquer que o valha, porque senão o programa pode parar. Mas sim, esta solução parece-me boa para resolver o problema. Ok? Portanto, aqui das três opções. Não sei, mais alguém quer mostrar aqui a sua Professor, quando eu fiz o solução? meu, Diz. eu fiz uma outra classe de teste para poder testar o código mesmo. Ok. E eu coloquei 20 minutos sem querer. Colocaste E 20 minutos. coloquei uns zeros a mais ali para testar. Ah, ok. Mas no final deu certo, só que demora muito para fazer o código no final. Pois, se fizeste ali com 20 minutos acaba por ser mais complicado. Nesses casos eu acho que o ideal é vocês utilizarem ou um task.delay ou então um thread.sleep, de forma a criar ali um compasso de espera variável, que vocês podem controlar e testar a classe nesse sentido. Ok? Certo? Obrigado. Nada, obrigado eu pelas vossas partilhas. Então, eu vou resolver também aqui o exercício para quem possa não ter aqui ou percebido a linha de raciocínio destes três exercícios que vimos. Portanto, eu vou criar aqui uma resolução. Portanto, eu vou apagar isto e vou fazer o seguinte. Eu vou no program, vou chamar realmente a minha classe e vou criar aqui um ficheiro novo para a minha classe. Ok, portanto, eu vou copiar isto e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o enunciado para aqui e vou copiar também o enunciado para a própria classe. Ok. Só para termos o enunciado nos dois locais. Pode nos dar jeito. Portanto, eu vou criar uma nova classe para esse efeito. Essa classe eu vou chamar cronómetro CS. Vou dizer que a classe é pública, porque eu quero que seja possível instanciar aqui objetos desta classe. Aquelas coisas todas. E temos aqui o nosso enunciado. Portanto, desenvolvo a classe cronómetro. O objetivo desta classe é simular um cronómetro, devendo ter pelo menos os métodos start e stop. Portanto, eu preciso de fazer estes dois métodos pelo menos. O método start deverá ser o primeiro a ser chamado, seguido do stop. Portanto, este é o funcionamento que eu preciso. Finalmente, deverá ser pedida à classe a duração entre os dois e a duração deve ser dada em segundos. Depois temos aqui algumas limitações, que é o cronómetro não poderá ser utilizado várias vezes, poderá ser dado um start e um stop, e novamente outro start e stop. No entanto, não será possível dois inícios em simultâneo. Portanto, o que acontece é que se eu tentar instanciar um objeto aqui e chamar duas vezes aquele método start, não deve reescrever os valores. Okay? Portanto, a classe não deverá revelar a sua implementação, deverá ser como uma caixa negra para o seu utilizador. Portanto, tal como eu tinha dito no início, nós para atingirmos este propósito, nós precisamos de recolher qual é que é o tempo em que, o instante em que o cronómetro foi iniciado, precisamos de recolher o instante em que o cronómetro foi parado, não é? E precisamos de ter também uma variável que nos diga se o cronómetro está a correr ou não. Então nós vamos declarar essas três propriedades. Portanto, vamos ter uma propriedade datetime, que será o instante de início. Eu não vou fazer com que esta propriedade possa ser escrita externamente, não é? Portanto, podemos aceder a que instante é que isto começou, mas não podemos escrever sobre este valor, não é? Só a própria classe é que o pode fazer. Vamos fazer uma outra propriedade, datetime,
que será então o instante de fim, e poderá ser também private set, para não haver aqui possibilidade de escrita externamente, e vamos ter uma outra propriedade booleana chamada is running, ou algo assim desse género. Quer dizer, como estamos a fazer tudo em português, vamos fazer aqui como ativo ou em curso. Portanto, esta propriedade em curso vai registar se o cronómetro está em contagem ou não. Se calhar em contagem ser mais descritivo. Também não queremos que isto esteja acedido sob a forma de escrita externamente. Pois, estas são as características do meu cronómetro. O meu cronómetro tem que ter quando é que começa, quando é que acaba e se está a contar ou não está a contar. É a única coisa que eu preciso. Depois, o que eu vou fazer é um método público, sem retorno, ou não, vou retornar aqui um booleano e vou chamar start. Portanto, este start, o que vai fazer é começar o cronómetro. Porquê é que eu decidi fazer aqui um booleano? Só mesmo para devolver um true ou false se isto foi executado corretamente ou não. Caso eu devolva um false, significa que o cronómetro já está iniciado. Portanto, eu vou fazer o seguinte, vou dizer então que if em contagem equals true, ou seja, se aquilo já estiver em contagem, retorna um false. Retorna false. Portanto, não vai atualizar nada. Caso contrário, posso fazer no else, ou escrever em baixo, dado que isto vai ter um retorno, mas vamos fazer um else, só para ficar um bocadinho mais perceptível. Caso contrário, vamos dizer que o instante de início é igual a datetime.now e vamos dizer, não é este igual sim, da atribuição, e vamos dizer que em contagem é igual a true. Portanto, eu registro o tempo, a data e hora em que o cronómetro iniciou, digo que o cronómetro já está em contagem e retorno um true, a dizer que esta operação de start foi executada com sucesso. Agora vamos fazer, por exemplo, um public bool. Podemos fazer o bool, sim, para o top. E eu vou depois criar um outro método para ir buscar o time span. Okay? Só para podermos fazer start, stop, depois damos um contexto, ali um compasso de espera, e depois podemos fazer outro start e stop sem perder ali o resultado inicial. E depois fazemos outro método. Portanto, o que é que eu iria dizer? Iria dizer que nós podemos fazer aqui um stop, e este stop o que vai verificar é se o cronómetro está em contagem ou não, porque eu só posso parar um cronómetro se ele estiver a contar. Caso contrário, não faz sentido fazer alguma coisa. Portanto, eu vou dizer se em contagem for false, vamos retornar um false. Caso contrário, fazer alguma coisa. E vamos fazer essencialmente o mesmo que fizemos aqui, que é dizer que o instante de fim, agora não o início, mas sim o de fim, é igual ao datetime.now. Vou dizer que em contagem é false, ou seja, paro o indicador de contagem do cronómetro e faço então um return true, a dizer que isto acabou por ter sucesso, esta operação. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um public time span, ou seja, o que me vai devolver efetivamente o resultado. Não é? Eu até poderia devolver um inteiro e devolver só o número de segundos, não tem problema, mas podemos devolver o time span, que é um objeto um bocadinho mais completo, portanto devolvemos o time span.
Portanto, public time span e vou dizer get. Quer dizer, estamos em português, portanto vamos fazer isto. Obter resultado em segundos. E o obter resultado em segundos não vai ter nenhum parâmetro, eu não preciso externamente de nenhuma informação, eu preciso de informação interna. E a informação interna que eu preciso é esta e é esta. Nada mais do que isto. Portanto, o que eu vou verificar é se o cronómetro está parado, não é? Porque eu só posso dar o resultado em segundos se isto estiver parado. Ora, vou dizer em contagem equals false se isto estiver... Não, se ele estiver a contar, vou fazer alguma coisa para devolver aqui algo ao utilizador. Poderíamos fazer uma exception ou então fazemos um retorno assim de um valor que o utilizador saiba. Caso contrário, vamos dizer então que tornar a data de fim, ou neste caso o instante de fim menos o instante de início. Instante de início e isto tudo ponto total seconds. O que é que... ok, então podemos fazer o time span em vez de devolver os segundos e depois o utilizador vai buscar os números do segundo. Também pode ser. Podemos devolver o time span. E é que por acaso como temos no stopwatch, eu não estou em erro. Portanto, return de instante de fim, instante de início e se estiver em contagem eu vou fazer return. Podemos fazer um null. Se eu puser um time span nullable, ou seja, devolve vazio, que isto está em contagem, ou então poderíamos fazer aqui um timespan.0 se não quiséssemos enviar um null. Mas pronto, podemos enviar aqui um timespan a 0, no caso disto ainda estar em contagem. E pronto, e a nossa classe será isto. Aqui o instante de início, o instante de fim, se está a contar ou não, o método start que tem em conta se está em contagem ou não. Caso não esteja, registra o início, diz que está em contagem e retorna um true a dizer que esta operação foi feita com sucesso. Um public bool stop, que vai verificar então se isto está parado ou não. No caso o cronómetro já estar parado, retorna um false, a dizer que esta operação não foi feita com sucesso. Caso contrário, registra então aqui que o instante de fim é igual ao datetime.now. Se for, e atualiza aqui a contagem, portanto para a flag de contagem e retorna um true. Depois temos outro método que será então o obter resultado em segundos, que vai verificar se isto está em contagem, ou seja, se o cronómetro ainda não foi parado, devolve um timespan 0, no caso contrário, devolve um timespan que é igual ao instante fim menos o instante de início e depois o utilizador vai buscar os segundos. Portanto, isto será a nossa classe, o nosso objeto. Agora vamos utilizar o objeto na prática. E então vamos aqui ao cronómetro, que é a nossa classe. Vamos dizer novo cronómetro. E vamos instanciar o objeto propriamente dito. Okay? Portanto, tenho aqui já, eu fui à fábrica e fui buscar um cronómetro. Agora, eu vou pegar no cronómetro e vou começar esse cronómetro. Depois, eu posso fazer aqui bem, para isto não ser assim, eu vou fazer thread.sleep. Vou deixar passar 4 segundos e novo cronómetro ponto end, não é stop. E posso fazer desta forma. No final eu posso ir buscar então algo deste género, como por exemplo passaram
cronómetro, não é cronómetro, novo cronómetro, vou ao objeto, invoco obter resultado em segundos, ponto total seconds, que será então uma das propriedades do time span que eu vou receber aqui. Portanto, eu nem devia, se calhar, chamar isto de resultado em segundos, se calhar só obter resultado e fica a coisa mais concisa daquilo que nós precisamos. Passaram X segundos. Okay? Vamos começar este cronómetro. E vamos ter aqui o que passaram 4.0145252. Ou seja, isto são os segundos, não é? Ou, neste caso, o tempo que passou enquanto as linhas eram executadas. Portanto, isto daqui até chegarmos realmente à pausa de 4 segundos, tudo isto demora tempo, portanto, há esses delays e por isso é que nós vemos que não é um valor de 4 segundos propriamente dito, mas pode ser criado ali aquele delay para termos algum resultado. Portanto, isto é uma utilização muito básica deste objeto, mas o que é que eu quero mostrar-vos também? O que é que acontece se nós quisermos fazer ali alguma validação se isto está ok ou não? Portanto, eu posso só para já varbool result equals new cronómetro.start e posso, por exemplo, depois verificar se o result foi true, dizer algo deste género. Reparem, eu estou a fazer isto ao nível da função main. A função main é que tem, neste caso, o ónus de interagir com o utilizador. Não é o cronómetro que tem que fazer console write lines, nem nada do género. Isto só tem que, passa a expressão, funcionar, fazer a sua função. E a sua função, lá está, é calcular o tempo, é mostrar o resultado, é começar, é parar, não tem que fazer nada mais do que isso. Não é da responsabilidade do cronómetro mostrar ao utilizador ou pedir ao utilizador o que quer que seja, porque pronto, esse ónus é da camada de interface com o utilizador, neste caso a consola. Portanto, eu podia dizer aqui neste console write line, por exemplo, cronómetro iniciado com sucesso e, caso contrário, imaginem, ia dizer que o cronómetro já está em uso, ou já está, o cronómetro já se encontra iniciado. Algo deste género. Portanto, se eu fizesse o chamar de uma nova de um novo método start, imagine que eu iniciava isto duas vezes. Perdão. Se eu iniciasse isto duas vezes, aquilo que iria acontecer era que aqui já não era um resultado true, não é? Portanto, eu vou iniciar o cronómetro aqui, interajo com o objeto uma vez, o cronómetro começa, eu a seguir vou tentar novamente iniciar o cronómetro e buscar o resultado dessa segunda tentativa, e aí é que eu vou verificar se essa segunda tentativa foi com sucesso ou não, e vamos ver que, vai-me dizer que o cronómetro já se encontra iniciado, e depois é que faz o resto que está aqui em baixo. Okay? Portanto, o que nós podemos fazer aqui ainda, pronto, isto era só para vocês verem que o ónus de verificar se isto está em uso ou não é da própria classe program, não é? Do program, não necessariamente da classe do cronómetro. Se quiséssemos adicionar aqui alguma interatividade com o utilizador, nós poderíamos fazer algo deste género. Por exemplo,
para iniciar o cronómetro, prima qualquer tecla. Temos aqui 3 pontos. E a seguir fazemos um console.readKey, ficava à espera de um input do utilizador. Assim que o utilizador desse o input, o cronómetro ia ser iniciado. Iríamos fazer não aqui um thread.sleep, iríamos fazer novamente um console writeLine a dizer para parar, aqui fiz isto em maiúsculo, para parar o cronómetro, prima qualquer tecla, só colocar aqui uns parágrafos para isto ficar não tão colado a isto. Depois voltava a ficar à espera de um input do utilizador através do console.readKey. Assim. Quando isso acontecesse, eu parava o cronómetro e dizia quantos segundos tinham passado. Portanto, vamos ver isto em ação. Ou seja, para iniciar o cronómetro, prima qualquer tecla. Para parar o cronómetro, prima qualquer tecla. E passaram 4.4333 segundos. Se eu fizer isto um pouco mais rápido, veem que passaram aqui 300 milissegundos. Ou se eu demorar um pouco mais. Ora, vamos começar. Faltava começar o cronómetro. E vamos parar agora. Veem que passaram 7.82 segundos. Ou seja, o ónus de interagir com o utilizador está todo no program.cs e nada aqui faz utilização da classe de consola, não é? Não faz uso desta classe console aqui. Porque lá está, isto convém ser sempre, de certa forma, independente de qualquer user interface, porque esta classe cronómetro, se eu pegar nela e utilizar num front-end em Blazor ou algo do género, a classe vai funcionar perfeitamente sem qualquer problema, não é? Porque o mecanismo de funcionamento é igual. Se vocês pegarem na classe stopwatch e trabalharem essa classe no Blazor, vocês vão ter exatamente o mesmo resultado que vão ter aqui com a consola. Não é? Portanto, a vossa classe não pode ser inferior a isso, tem que ter essa mesma funcionalidade. Okay? Portanto, recapitulando, temos uma classe que chama-se cronómetro, temos 3 propriedades, que são, neste caso, as variáveis que vão guardar o estado do objeto, o state do objeto. Essas propriedades são o instante em que aquilo começou, vai ser o instante em que aquilo vai terminar e se está em contagem ou não. Depois temos as funcionalidades, não é? Os botões propriamente ditos do cronómetro. Um botão que será o start e que vai verificar se está em contagem ou não, porque se já estiver em contagem não vai iniciar outra vez e retorna um false. Se não estiver em contagem, vai registar o início e vai dizer agora estou em contagem e devolve um true. Quando o stop for invocado, este em contagem já está teoricamente populado com o valor true, porque já pressupõe que existe um início, mas ainda assim nós não confiamos e vamos fazer a verificação se o relógio está ou o cronómetro está parado. Caso esteja parado, nós fazemos aqui as operações que temos a fazer. Caso ele ainda esteja a correr, retornamos. Caso ele esteja parado, assim é que é. Caso ele esteja parado, nós retornamos aqui um false, significa que nós já estamos a tentar parar um cronómetro que está parado. No caso de ele ainda estar a correr, aí sim é que vamos registar o fim, vamos parar o cronómetro e dizer que a operação foi feita com sucesso. Depois temos outro método que é o obter resultado, que devolve então um time span, que vai verificar se isto está ainda em movimento, se o cronómetro ainda está a contar.
No caso de o cronómetro ainda estar a contar, o time span que devolvemos é zero e, caso contrário, devolvemos aqui o time span correto. Depois, do lado do program, nós inicializamos um objeto do tipo cronómetro. Não queremos saber como é que ele funciona, só sabemos que é um start e um stop. E fazemos a nossa lógica de user interface toda aqui. Dizemos ao utilizador, olha, carrega lá numa tecla. Quando ele carrega, nós iniciamos. Quando pedimos para carregar noutra e ele carrega, paramos e assim segue. Só uma coisa que eu não vos mostrei, que é... Imagina, nós começamos o cronómetro, não o paramos e dizemos novo cronómetro, ponto obter resultado. Não é? Portanto, o que vai acontecer é que, como o cronómetro ainda está em andamento, nós não o paramos, este obter resultado vai devolver então um zero. Ok? Total seconds. Tal como nós, atenção, isto não é aleatório, é tal como nós definimos aqui. Portanto, ao começarmos isto, para iniciar o cronómetro, prima qualquer tecla e recebemos um zero porque nós estamos a tentar aceder ao resultado sem termos primeiro invocado o método stop. Okay. Isto é só apenas aqui uma curiosidade para vocês verem essa funcionalidade em ação. Pergunto, dúvidas, questões, ou queiram perguntar aqui em relação a este exercício? Ficou mais claro? Conseguiram perceber o objetivo? Sim, sim, consigo entender agora, professor, mais ou menos como era. Ok. Malta que não conseguiu fazer o exercício. Ficou mais claro agora o que é que era pretendido? Como é que poderiam resolver isto? Ficou mais claro para mim. Ok. Boa, boa. Pergunto, dúvidas, questões?